agradecer a generosa apresentação da Ana Paula, que é sempre um prazer enorme partilhar na mesa e tantas outras coisas, tantos outros momentos que partilhamos ao longo destes anos. Mas queria começar por agradecer à organização, à Sheila e à Helena, que já há muito tempo acompanham o trabalho que vamos dialogando, e também à Sandra, que acabo de conhecer pessoalmente, mas que também já tinha acompanhado o trabalho. Apesar da generosa apresentação da Ana Paula, gostaria de deixar claro que eu não sou uma especialista, sou em literaturas africanas de língua portuguesa, não é? Mas como trabalho particularmente o Portugal contemporâneo, e hoje em dia o Portugal contemporâneo na sua relação com a Europa, é absolutamente inevitável saber o que é que se passou e o que é que se passa em África. Quer dizer, não é possível compreender Portugal contemporâneo, nomeadamente Portugal pós-colonial, sem fazer essa viagem pós-colonial hoje, que é de facto de um regresso à África, para compreender quem é que nós somos. E esse, de alguma forma, esse pronunciamento, na minha opinião, foi lançado pela obra de Helder Macedo, Partes da África, em 91, que era então uma obra inclassificável, digamos, como diria Garrett, das suas viagens no início do século XIX. Só muito brevemente, os papéis da prisão, eu gostaria, agradeço muito, Paula, ter referido. Os papéis da prisão é uma obra que eu recomendo vivamente e é algo que, se eu não tivesse feito mais nada na vida para além dos papéis, essa seria já algo, seria uma coisa muito importante, porque era exatamente essa mensagem que eu queria deixar, que lá está, aos meus filhos, para um mundo melhor. E então passo a apresentar a minha comunicação sobre o João Paulo, e como veem também, eu fui buscar ao João Paulo aquilo que me é mais próximo do ponto de vista de perceber o que foi o colonialismo, o que foram os portugueses em África. E quando, em contexto africano, nós pensamos em movimentos, guerras de libertação, revoluções, pensamos de imediato nos seus protagonistas masculinos. E pensamos, raramente pensamos naquelas pessoas que inventam a vida. Como diz a Ana Paula, todos os dias, haja guerra, não haja guerra, que são as mulheres. Mas em contexto africano, pensamos sempre e particularmente em mulheres negras ou mulheres mestiças, porque as mulheres brancas estão no imaginário ocidental colocadas do lado do colonial. Portanto, não é passível de pensamento que essas pessoas também tenham tido um engajamento, ou que algumas dessas pessoas também tenham tido um comprometimento nas lutas de libertação. E por isso, apesar de nós termos muitas protagonistas, algumas vastamente importantes, e penso no Eugénia Neto, no Maria Amélia Padez, no Maria Conceição Boa Vida, Teresa Veloso, tantas pessoas, normalmente estão fora da história, mesmo da história da libertação, estão duplamente fora, por essa condição de estarem muitas vezes conectadas no seu início com o mundo colonial, que é um mundo dividido por cor, não é? E por muitas outras coisas. Do ponto de vista da ficção, temos alguns testemunhos ficcionados, como o Tibete em África, da Margarida Paredes, que tem um grande lastro autobiográfico da mulher guerreira que ela foi, o Cisne de África, de Henri Levy, que nos fala, tem lugar em Moçambique, e nos fala de uma mulher enfermeira portuguesa que atua oficialmente nas tropas portuguesas durante a Guerra Colonial, e de noite presta serviços também na enfermagem, na base de guerrilheiros próxima, acabando por se envolver amorosamente com o comandante. E finalmente Rainhas da Noite, de João Paulo Borges Coelho, que eu venho aqui falar. Rainha da Noite é uma flor quase imperceptível durante o dia, mas que ao cair da noite se abre e se manifesta em múltiplas flores com o seu perfume adocicado que impregna o ar das noites coloniais em que se desenha o romance de João Paulo Borges Coelho. Maria Eugénia, a colona portuguesa que dá voz ao texto e à volta da qual se desenrola o livro, associou este cheiro à água das flores com que se lavam os mortos.
É interessante esta observação inicial, que traz à nossa memória literária outros textos que retratam o mundo colonial, que alicerça toda esta narrativa e que lhe confere o contexto. Refiro-me a Terra Morta de Castro Romeiro, A Natureza Morta de José Augusto de França, ambos de 1949, relativos a uma Angola rural, como desperdidos do mundo colonial, como esta Moatize colonial em Moçambique, dominada pela Companhia de Minas de Carvão, dirigida pelos belgas, do romance de João Paulo. Todavia, este é, e como bem sabemos, um romance recentemente escrito, mas que se inscreve nesta linha de retrato do mundo colonial, não para, como nos aparece na literatura colonial, nem na literatura portuguesa atual de caráter memorialista, que revitaliza o mundo colonial em tons sépia, em que todos éramos felizes. Mas este romance de João Paulo é um romance moçambicano, que assume o tenso tempo colonial como parte da sua própria identidade. Todavia, o que o aproxima dos romances de 49, que acima referi, é o retrato do mundo colonial profundamente hierarquizado e brutal, em tensão entre brancos, negros, mulatos e indianos, e com muitos sinais de fim, de que o medo será talvez o que tudo une como invólucro principal das representações sociais aqui presentes, todas elas em acelerado fim de cena, em processo, portanto, de morte, e evoco terra morta, natureza morta, mas num cenário em que aparentemente nada estava a acontecer, como pensava Maria Eugénia, a colona portuguesa, no início da sua travessia ao lado do engenheiro Murilo, seu marido, e se olhava em casa muito entediada entre a despedida matinal do marido e o seu regresso pelo fim do dia. Porém, é neste dia-a-dia, só aparentemente previsível e rançoso, que tudo se vai revelar. O romance em si tem uma estrutura muito original. Logo no início, o narrador, em primeira pessoa, conta-nos a história que, no fundo, provoca a narrativa e que se desdobra e se produz através de múltiplos recursos. Transcrições de um suposto diário, de um suposto caderno da colónia portuguesa Maria Eugénia, que terá sido encontrado numa alfarrabista das ruas de Maputo e que constitui o que tradicionalmente poderíamos designar como um texto principal. O arquivo principal, ou o texto de cima, graficamente há um texto de cima e um texto de baixo, um texto de cima que domina o fluxo narrativo. O texto de baixo, composto pelas notas do narrador, constitui-se ao longo da narrativa como um texto reflexo e consequência do texto de cima. Nestas notas são revelados outros arquivos a que o narrador recorre, angustiado com a insuficiência narrativa e que busca, portanto, outros arquivos que lhe garantam vários olhares sobre a mesma história. Frequenta o arquivo municipal, com todas as informações oficiais e produtoras de silêncio, aos pensamentos do narrador sobre os vários dados que vai reunindo, ao testemunho-conversa de um velho criado, Maria Eugénia, que não confirma o texto de cima, ou seja, não confirma o texto do caderno da Maria Eugénia como um arquivo tradicional faria, mas que ilumina o texto de Maria Eugénia. Intermeando estes dois textos principais, fotografias dos lugares, documentos, cadernos, notícias do falecimento de Maria Eugénia, participados justamente pelo seu criado e, sobretudo, reflexões do narrador sobre o valor do que é considerado como valor arquivístico e, consequentemente, do que conseguia recolher no arquivo e a necessidade que sempre sente de abrir outros arquivos que lhe pudessem iluminar o texto de Maria Eugénia, afinal tão essencial para perceber um tempo mudo, um tempo privado e feminino da história colonial. Nesta dimensão reflexiva do narrador sobre o arquivo, um dos elementos fundamentais são as conversas entre o narrador e o antigo criado de Maria Eugénia, que lhe vão revelando a necessidade de reflexão profunda sobre o valor do testemunho e sobre as condições para a emissão desse testemunho. Sensível a esta dimensão crucial para a produção do testemunho, assistimos passo a passo à quase obsessão de criar as condições físicas, psíquicas e sociais para que o testemunho de Jafassar Telhado se produza,
o que de facto constitui não apenas uma reflexão sobre o testemunho e o seu valor em si, mas também sobre as condições de audição desta mesma obra no tempo, hoje, pós-colonial em particular. Por isso, na sua dimensão mais profunda, a questão do testemunho aqui desenvolvida tem de ser articulada com o conceito de silêncio, dos vários silêncios. Romper o silêncio permite não só deixar para as gerações futuras os traços de acontecimentos que, de outro modo, poderiam simplesmente desaparecer da memória coletiva, mas também conquistar uma identidade histórica, social que transcenda a condição de vítima, individual ou coletiva, e afirmar uma condição de sujeito coincidente com um ato de autoria enquanto inscrição no discurso da memória pública, ou seja, a passagem de vítima a sujeito histórico. É isso que está aqui em causa. Assim, a dimensão do testemunho vai muito para além da função informativa, antes se constitui como uma constelação complexa de produção de um sentido. Não menos importante para o problema do testemunho é a questão do receptor. Na verdade, no contexto social e político, o espaço e o tempo concretos em que se inscreve o testemunho têm um papel constitutivo. Desde logo, para que haja testemunho, é necessário que exista um interesse por parte da sociedade em conhecer aquilo que é testemunhado. Um interesse que, por exemplo, na imediata independência não poderia existir perante o tempo colonial, tal como, por exemplo, não existia interesse no imediato pós-guerra na sociedade alemã e na sociedade europeia em geral, relativamente à experiência dos campos de extermínio nazi. O contexto em que a articulação do testemunho se desenvolve está, portanto, em sintonia com a dimensão performativa de uma situação de enunciação, em que os silêncios, os gestos, a linguagem corporal são tão importantes como a palavra. No romance, a atenção a este caráter performativo do testemunho permite que ele seja entendido na sua complexidade, nas suas diferentes articulações, não simplesmente como uma transmissão, mas como uma produção de memória. E aí é que se passa, de facto, da vítima ao sujeito histórico, nomeadamente aquele que é, digamos, um subalterno, não é? E que torna, portanto, esse testemunho um ato de inscrição do sujeito numa história de que, aparentemente, sempre esteve excluído. A prova formal para o criado, Jassafá, é mostrada pelo arquivo municipal, que visita como narrador sob o olhar desconfiado do funcionário do arquivo, que recusa ver na excitação do antigo criado, ao perceber o seu nome escrito no arquivo, tentando assim, o arquivista, excluí-lo de novo de uma história na qual só aparentemente tinha acabado de entrar. Mas afinal, o que é que dizem estes dois textos entremeados de outros tantos? O que é que eles nos contam afinal? Conduzidos pelo olhar de Maria Eugénia, seguimos as suas impressões, juízos e revelações do espaço em que habitava, primeiro a sua casa e depois o conjunto de casas das senhoras que compunham a pequena Moatise, onde tudo estava afinal a acontecer. Superficialmente, tratava-se de um espaço dominado por mulheres colonas que aparentemente não teriam mais o que fazer do que zelar pela sua vida que corria lentamente. Nestas casas coloniais, definia-se a geografia de poder da vila. A casa 15 de Anna Simon, mulher do diretor e que tudo dominava, a casa de Suzanne, que rebeldamente a abandonava à procura de si própria naquele lugar, a casa do Pito, que pelo medo tudo dominava em estreita negociação com a casa 15, e a casa de Maria Eugénia, onde habitara a Agnès Vince, mulher branca e frágil, aparentemente vencida pelas febres e tédios do lugar, e cujo espírito, muito mais tarde, Maria Eugénia pressente primeiro como um fantasma e depois como uma presença na sua casa, questionando-se sobre ela até descobrir a verdade por trás da real e aparente doença da Agnès Vince. Ao longe, invisíveis neste espaço, estão as casas dos negros, mundos aparentemente distantes, mas que se juntavam no trabalho e, sobretudo, com intimidade na casa colonial. E é neste registro que se projeta o olhar de Maria Eugénia. De um ponto de vista narrativo, tudo está centrado na casa colonial.
na descrição que faz do seu espaço e dos seres que ocupam: a sala, os quartos, a varanda, espaços dos senhores e o jardim, a cozinha, o quintal, o lugar dos negros em serviço. O lugar de contacto com o exterior é o jardim, mas principalmente a varanda, onde o seu marido toma um whisky com soda e ela projeta o seu olhar, mas pouco vê. No exterior, múltiplos criados que tudo seguram. No interior, o criado, já façado, cujo primeiro contacto começa por algo tão primordial como o próprio nome do rapaz, Travessa, nomes colocados pelos brancos e resignadamente aceitos. Maria Eugénia interroga o criado sobre este dado pessoal, uma coisa tão íntima como o nosso nome, em que se projeta uma identidade. E é neste momento que Maria Eugénia intui um dos silêncios coloniais sobre a fala silenciosa do subalterno sem ouvir, e portanto resigna-se, ainda sem perceber o outro absurdo que ela própria, Maria Eugénia, lhe propunha, que seria adquirir o nome de Augusto, o nome do seu patrão. Noutros episódios, Maria Eugénia continuará sem ouvir a fala dos seus subalternos, não porque eles não falem de facto, mas porque, e volto às condições de produção do discurso, as condições de produção do discurso deste subalterno condenam o discurso ao silêncio, que ela intui como a censura muda que me pareceu descobrir na expressão do rapaz. E é também nestes primeiros contactos que se descobre um outro silêncio colonial, quando, na sua noite de estreia na Casa 15, faz perguntas inocentes que percebe inconvenientes, daquelas perguntas que, e cito, instalam depois de si o silêncio. Maria Eugénia não teria opção, ou se resignava a ficar entediada e cega a caminho da degradação que atingia as mulheres brancas, ou a ser um espírito rebelde, sem contudo mostrar, mas seria logo descoberta por esse mundo poderoso e amedrontado que tudo vigiava para se manter. E é na varanda da Casa 15 que Suzane, esse espírito inquieto e trágico de quem se torna amiga, lhe diz que ali, à volta daquela mulher jogadora da Casa 15, uma jogadora de canastra, que protegia a nossa comunidade, ela via apenas a ponta de um iceberg. É com Suzane que vai ao outro lado deste mundo pela primeira vez, o mundo dos negros, das suas casas, o compound da companhia para os mineiros, o mundo das crianças, dos velhos e, sobretudo, das mulheres que não são como ela e que olha atentamente, sem, contudo, lhes conseguir captar o olhar. Mais longe, um outro espaço inacessível às mulheres brancas e onde se forja a luta e a nova nação, o mato, um mundo inacessível aos brancos, que só a Agnès Phil se alcança e que os seus predadores visitam em busca de novas presas. É onde vai o inspetor da PIDE ou o caçador Castro, que, uma vez, caçou a Agnès como uma gazela na sua primeira fuga. Mas a Agnès insiste na fuga. Quer encontrar outro lugar e escapa, o que constitui o maior segredo da comunidade de colonos de Moatize, porque é o maior desafio à própria comunidade e é a sua mais elementar derrota. Suzane, a grande amiga de Maria Eugénia, torna-se uma edição diminuída e trágica da Agnès, cujo espírito perturba as duas colonas inquietas. Suzane parte com o marido, guardando apenas, mas obsessivamente, as fotografias do espaço no seu espírito, um espaço que vai desaparecer. Sabe que tudo vai acabar sem retorno, mas, tragicamente, não se consegue entregar. Suzane é entregue como mais uma presa do caçador Castro, porque neste mundo, como então vai perceber Maria Eugénia, não bastava olhar, era preciso ver. E é assim que Maria Eugénia volta à sua casa, depois de uma estadia na beira, em que se despediu de Suzane. Volta a olhar para as coisas, ainda que mais tarde se aperceba que está completamente cega, embora agora tenha entendido por que razão o criado lhe tinha dito na primeira saída para o mundo dos negros: não vá, senhora, o que constitui, no mínimo, um impensável atrevimento. E é no interior da sua casa que traça a mais trágica e profunda relação com o mundo colonial, num tempo premiado pelo medo de tudo e de todos. Maria Eugénia vive rodeada de inimigos íntimos, como seu criado. Ser sempre amigo entre a luta, o mato e os outros conhecimentos,
e a casa colonial que serve como joelho e até é potencialmente um espião na Casa 15, a casa de Anne-Marie Simon, uma mulher que domina não só a comunidade de mulheres, como a dos homens coloniais. E Maria Eugénia registra as suas impressões no diário e a sua impotência de tornar o seu criado um amigo complementar, pois há todo um contexto que inevitavelmente os separa, gerado por um conflito surdo que não apodrece. O que brilha dos instantes registrados por Maria Eugénia Murilo no seu caderno, supostamente transposto para o livro, é o rastro luminoso de uma outra história, não a da memória, criado, oprimido, subalterno, que se supõe traz sempre o outro lado da história nos nossos estudos críticos, mas sim o abismo de um ethos colonial inconfessado pela história veiculada pelos documentos do arquivo que tudo silencia, um ethos colonial inconfessável para os seus protagonistas que nele se enterram, se apavoram e evoluem. Não se trata, portanto, de um caderno memorando autobiográfico do sujeito Maria Eugénia, mulher do engenheiro Murilo, funcionário da Companhia de Carvão em Latisse, mas do terreno em que se registra a desconexão entre um ser humano e um ser que fala, e que pela sua fala anuncia o seu lugar esvaziado. É, portanto, um testemunho para além da biografia, em que se formula, a partir do espaço doméstico, o traço longo de uma grande interrogação sobre aquele chão que se desfaz, a passos largos, mas do qual todos nós, para o bem e para o mal, emergimos. Não se trata, portanto, de um livro de saudosismo colonial, um livro para gerir saudade, mas trata-se de um livro moçambicano sobre o tempo colonial capaz de gerar futuro. Muito obrigada.